consigo gravar isso aqui na nuvem. Eu acho que agora estou gravando. Boa. E pelo menos, se não conseguirmos, a gente transmite depois em gravação. Eu estou gravando agora. Muito bem, queridos. Então vamos lá, vamos começar por aqui. Eu queria voltar às questões que nós levantamos semana passada. Por que que muita gente tem dificuldade com esse tema, né? Por que que nós olhamos com aversão à ideia da política? E eu penso pelo menos em 3 razões porque a gente tem uma aversão pela política. Primeiramente, porque a política exercida em nosso país, historicamente, nos enoja. Nós ficamos com nojo mesmo. Essa expressão, talvez, que melhor retrate a realidade do nosso coração. Pelo que acontece, a corrupção reiterada, das formas mais diversas, os cargos que são usados em benefício próprio, desvio de dinheiro, e assim, você vai vendo notícia uma atrás da outra, chega um momento que você cansa, você fala, desgosto disso, não quero saber desse negócio, né? E a gente quer distância, e a gente prefere não querer saber, né? Tem horas que a gente não quer saber. É igual o IML, né? Você sabe que existe, mas você não quer entrar lá fazer uma visita no IML, que é uma coisa totalmente desagradável para nós. E a política, para muitos, soa como se fosse isso também. A gente não quer tomar conhecimento. A gente agradece que tenha gente que faça, mas a gente não quer tomar conhecimento. Esse é um ponto. O segundo é que, quando a gente fala de política, já vem aquela ideia de que, olha, pastor, esse é um assunto muito controverso. Isso é muito controverso, isso gera debate. Olha, nem entre a gente, né, os cristãos, existe consenso, especialmente quando você vai falar de políticos, né, de personagens políticos, de momentos, de partidos. Aí a discussão vai longe e, às vezes, até divide, separa pessoas. A gente vê isso nas redes sociais, né, a polarização e o quanto isso gera de encrenca. Então, isso traz na igreja a sensação de que quanto menos a gente falar desse assunto, melhor, mais pacífico nós seremos, né? Evitamos aborrecimentos, mal entendidos, e então melhor não falarmos desse assunto, porque gera debates. Aquela ótica do mundo que fala assim que há 3 assuntos que não se fala, né? Religião, política e futebol, né? Não se discute, porque sabe que vai gerar alguma encrenca entre as pessoas. Mas um terceiro motivo que eu creio que possa ocorrer na nossa mente é que a gente pode pensar assim, mas, pastor, política na escola dominical, né? Se eu quero saber de política, eu vou ler um livro, né? Ou vai estudar fora, né? Procura em outro lugar, mas na escola dominical eu quero estudar a Bíblia, né? Bíblia. E eu também digo que eu prefiro estudar a Bíblia diretamente. Mas, quando a gente fala desse tema, nós estamos procurando aplicar a verdade bíblica a uma área que é essencial à vida humana. Ela é parte da vida humana, ela é parte integral, a gente não tem como fugir disso. Então, nós não estamos também fugindo da Bíblia, nós estamos recorrendo à Bíblia para procurar saber o que ela diz acerca desse tema, qual que é a ótica bíblica, para que nós possamos ser dirigidos, para que nós possamos ser orientados por ela em relação à nossa visão. Se nós não tratarmos desse tema, então o que vai imperar sobre a igreja é o equívoco, né? É uma visão, até vamos tratar sobre isso aqui, né? 5 visões equivocadas a respeito de cristianismo e governo. Então, a gente vai ser dirigido por uma falta de visão bíblica acerca desse tema. E como eu disse semana passada, acho que o momento é propício, até pela distância que nós estamos agora da próxima eleição presidencial, porque quando ela vai se aproximando, a gente deixa de pensar com o nosso racional e a gente vai se enchendo de paixão, né? As pessoas se apaixonam por pessoas, por cenários, por situações e acabam muitas vezes gerando aí atritos desnecessários. Eu quero tratar então hoje, nesse segundo encontro, semana passada a gente falou sobre a não possibilidade do cristão ser neutro em relação à política. Não dá para ser neutro, não dá para ser isentão, você tem que ter uma posição, né? Isso é bíblico, né? Caso você não tenha, você está dando margem para que os que têm uma visão errada governem ou pensem ou dirijam a sociedade. Então, a igreja tem que ter uma visão clara acerca disso.
E hoje eu quero tratar de 5 visões equivocadas a respeito de cristianismo e governo. Não sou eu, mas Wayne Grudem, esse autor, é um autor bastante conhecido. Ele escreve teologia sistemática, é autor de vários livros sobre ética cristã, e aqui ele fala sobre política segundo a Bíblia, nesse livro que é da editora Vida Nova. Princípios que todo cristão deve conhecer. Na verdade, esse livro da Vida Nova é apenas um resumo de um livro muito grande que ele escreveu nos Estados Unidos, claro, dentro do contexto da ótica americana, mas cujos princípios a editora, então, condensou para nós podermos aplicar sobre a realidade de forma geral. Eu queria, então, tratar dessas 5 visões. E, de novo, assim, eu gostaria de deixar aberto aqui, se alguém tiver alguma pergunta ou também com alguma colocação, que faça, principalmente aqui pelo chat, se quiser falar, então a gente dá a oportunidade, tentando controlar aqui o nosso tempo. Bom, a primeira visão equivocada que pode haver acerca de política é que um governo deva impor a religião. Isso acontece como visão de algumas pessoas, né? Que o governo perfeito na Terra seria um governo cristão, no sentido dele não só ser cristão, mas na possibilidade de impor o cristianismo sobre as pessoas. Acho que são poucos os que pensam assim, efetivamente. Mas essa seria uma primeira visão equivocada de achar que o governo deve impor a religião sobre todos os outros, uma religião só. E se a gente pensar no cristianismo como uma resposta e como a melhor, vamos chamar de alternativa, né? A gente entende que não há alternativa fora do cristianismo, né? O cristianismo é exclusivista mesmo. Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não é uma alternativa. Mas se nós pensarmos que existem outras religiões e tal, e com todo respeito a elas, e nós entendemos que o cristianismo deveria ser a solução, então poderíamos chegar ao ponto de entender que um governo cristão e que imponha o cristianismo fosse a melhor solução para a Terra. Mas isso não é fato, isso não deve ser visto como uma atitude correta. E aqui estão algumas razões para isto. A razão primeira é que o próprio Senhor Jesus, ele faz esta distinção entre o reino de Deus e o reino de César. Vocês lembram da passagem que foi lida na semana passada, em que o próprio Senhor Jesus, quando foi questionado sobre a questão do tributo, né, se era lícito pagar tributo a César, os fariseus indagaram Jesus, querendo colocá-lo numa saia justa, uma situação em que, se ele dissesse sim, ele teria o repúdio dos judeus que detestavam pagar tributos. Se ele dissesse não, ele estaria com um problema sério com Roma, né, que entenderia que ele era estaria provocando, né, uma insurreição. E Jesus, então, responde que olha aí qual que é a figura que está na moeda. Então, é de César. Então, ele responde, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quando Jesus, então, dá essa resposta, ele mostra que existem esses 2 âmbitos distintos de influência. Quer dizer, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele mostra que existem essas 2 áreas, esses dois aspectos que precisam ser tratados de uma forma adequada. Quando ele fala, dai a Deus o que é de Deus, ele não está colocando, evidentemente, César e Deus numa balança, né, de equivalência. Obviamente que não, até porque o governo está sob o governo de Deus. Mas ele está falando acerca da questão religiosa, da questão de adoração a Deus e daquilo que é devido a Deus. Então ele disse, olha, existe algo que é devido a César e existe algo que é devido a Deus. Isso envolve, inclusive, a questão financeira. Os próprios judeus ali, e os fariseus, sabiam disso, porque haviam tributos que eram dedicados ao governo romano e haviam tributos que eram dedicados à manutenção do próprio templo. E Jesus mandou que fosse feito
fosse dado, né, esse valor tanto para César quanto para o templo. Então, são coisas distintas e uma, efetivamente, não deve sobrepujar a outra, né, no sentido de que a igreja não deve, a igreja no sentido de instituição, né, ela não deve governar o governo humano, e nem o contrário, nem o governo humano deve governar a igreja, como acontece efetivamente em alguns países até hoje, nos nossos dias, e a gente vai ver isso depois. Então, existem essas duas áreas de influência, e elas coexistem e elas não devem se sobrepor, né, no sentido de instituição, governo sobre a igreja, ou igreja, instituição sobre o governo. Um outro ponto aqui a ser levantado é que Jesus ele não tentou obrigar as pessoas a crerem nele, né? A gente sabe teologicamente que uma pessoa só crê em Jesus se o Espírito Santo operar na vida dela, efetivamente. E o que acontece é que ela tem, a partir da ação do Espírito Santo, a liberdade, ela vai encontrar a liberdade em Cristo para, a partir daí, crer nele, né? Quem não crê em Cristo está escravizado no seu próprio pecado. Mas a atitude de Cristo, a atitude que ele ensinou à sua igreja e demonstrou, não foi uma atitude de impor para que as pessoas crescem nele. Então, Lucas capítulo 9, versículos 52 a 54, diz assim, e enviou mensageiros à sua frente. Isso aqui é numa versão, uma linguagem mais como se fosse uma linguagem de hoje. E enviou mensageiros à sua frente. Esses foram e entraram num povoado de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas os samaritanos não o receberam, pois viajava para Jerusalém. Quando viram isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Então, os discípulos judeus, que já não gostavam muito dos samaritanos, por natureza, né? Havia aquela disputa aí entre judeus e samaritanos. Opa, gente, já estamos no YouTube, ok? Muito bem. Essa dificuldade, né, de relação. Então, os discípulos de Cristo, contrariados com a atitude dos samaritanos, propuseram, então, que a Jesus, ora, então, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Primeiro, uma presunção aí dos discípulos achar que poderiam mandar fogo do céu, né? A outra é achar que isso fosse uma solução. De fato, Cristo tinha poder para fazer com que todos ali se prostrassem diante dele. A gente lembra aquela situação quando Cristo foi preso ali depois no jardim, né? Quando os soldados vieram até ele, que houve um momento, então, quando ele responde, sou eu, a Judas, e todos que estavam ali caem prostrados diante dele. Jesus tinha poder para isso, mas ele não age dessa maneira e nem nos orienta a fazê-lo. Ou seja, o cristianismo, em nenhum lugar do mundo, e qualquer um que lê a Bíblia sabe que não é uma fé a ser imposta às pessoas pela força, né? Jamais pela força. É diferente do islamismo. Né? O islamismo tem a corrente, né, mais extrema que entende que deve impor. Na verdade, existem os mais atenuados aí nessa visão, mas aqueles que fazem parte, né, dos países muçulmanos, eles usam a força para impor a sua fé. Então, isso não faz parte de forma alguma do cristianismo. Temos aí o microfone aberto, gente. Bom, terceiro, não há como impor a fé autêntica. Esse é um outro ponto importante, porque você não pode fazer com que alguém creia, né? A fé, para ser autêntica, ela deve ser voluntária. Esse é o grande, vamos dizer assim, um grande milagre que a fé representa. Por quê? Porque é quando o Senhor Jesus opera no coração de uma pessoa, dando a ela liberdade para crer, então ela passa a crer, por causa da liberdade. Mas ela, para ser autêntica, ela precisa ser voluntária e jamais imposta por alguém, né? Porque, de outro modo, ela seria uma fé falsa. A gente deve entender também que o único governo na Bíblia que impõe a fé, no sentido de que, olha, só existe essa fé dentro
deste povo, desta nação, é a nação de Israel. Mas a nação de Israel vivia uma teocracia. E a teocracia, ela só foi vivida ali pelo povo de Deus naqueles dias, porque eles eram governados diretamente por Deus. Que houve um período em que o próprio povo pediu um governante, um rei. Eles queriam ser governados por um rei, à semelhança de outros povos. E aí Deus permitiu que um rei fosse instituído e nós temos o rei Saul. E vimos todas as dificuldades que isto causou. Mas ainda assim, havia um Deus que dava toda a orientação, a ordem a esse povo. As leis vinham da lei de Moisés. Então, isto era uma teocracia. Então, aquele povo, sim, eles deveriam crer no Senhor, né? Os filhos deveriam ser circuncidados como sendo uma marca de que pertenciam a Deus. Isto, né, já no seu 8º dia. Então, era uma regra para aquele povo. Mas isso dentro de uma teocracia. Um quarto ponto é que também o reino de Cristo não é deste mundo. Então, quando nós falamos do governo de Cristo, do governo de Deus, isso tem a ver com um reino que não é um reino visível. O próprio Jesus foi questionado acerca disto por Pilatos, né? Aliás, não necessariamente disto, mas quando Pilatos o questiona, Jesus mostra que o reino dele não era um reino deste mundo, que se fosse assim, os seus discípulos viriam para acudi-lo com força, com espada, mas o reino dele é um reino que não é um reino visível, não neste momento. Bom, quais são as implicações práticas, então, disto? E que o governo não deve impor a religião. Então, nós entendemos que deve haver plena liberdade religiosa. Esse princípio da plena liberdade religiosa é um princípio cristão, defendido pela Igreja Reformada. Né? A Reforma trouxe isso em voga. É interessante perceber, por exemplo, que a formação dos Estados Unidos, que foi formada ali pelos colonizadores que chegaram da Inglaterra por causa da perseguição religiosa na Inglaterra, eles justamente não queriam que o mesmo acontecesse nos Estados Unidos. Então, uma das emendas lá na carta deles de independência é justamente dessa liberdade religiosa que as pessoas devem ter, de não ter que se submeter a uma autoridade forçando-a a aceitar determinados credos. Então, isso é um conceito que os reformados, inclusive, defendem com unhas e dentes, que todas as pessoas tenham liberdade religiosa. Ok? Então, isso é um princípio muito importante quando a gente fala acerca do governo e religião, que todas as pessoas tenham liberdade religiosa, que os muçulmanos, que os espíritas, né, os kardecistas, que os mormons, que todos tenham a mesma liberdade, os testemunhos de Jeová, né, católicos, protestantes, todos tenham liberdade de religião, judeus nas suas sinagogas e etc. Então, isso para nós é um princípio muito caro, que todos tenham liberdade e não haja um governo que imponha uma religião. A gente sabe que existem hoje países no mundo que impõem a religião. Isso acontece, por exemplo, nos países muçulmanos, Arábia Saudita. Ninguém na Arábia Saudita, sendo muçulmano, se torna cristão e não paga um preço caro por isso. E aí você pode mencionar vários outros países de linha muçulmana, Afeganistão, né? Esses países fechados. Países como a Coreia do Norte. Qual é a religião da Coreia do Norte? É a adoração ao Kim Jong-un lá, né? Quem não adorar o camarada, então também vai preso, né? Ou se não morre. Então, há vários países que impõem a religião sobre as pessoas, e isso é terrível. Então, não concordamos com essa visão de maneira alguma. A segunda visão equivocada é quando o governo, é a ideia de que o governo deve excluir a religião. Isso está muito em voga hoje em dia. A ideia de que não podemos ter nenhum traço de religiosidade em governo. O governo é algo neutro, ele não governa, ele não pode ter nenhum traço de religiosidade.
o mundo que nós vivemos hoje é um mundo secularista, que cada vez mais quer tentar fugir a qualquer noção de religiosidade, especialmente cristianismo, né? Existe aí uma questão muito forte contra o cristianismo, porque o cristianismo, a visão, a cosmovisão judaico-cristã formou todo o Ocidente. E hoje nós vivemos uma fase de desconstrução disso, de reversão disso, de tentativa de eliminar os traços de cristianismo que há dentro da sociedade. Então, o problema dessas pessoas é que elas querem eliminar o cristianismo. Elas não são contra outras manifestações de fé. Tanto é que a gente vê que o islamismo cresce na Europa e em outros países e é muito bem visto, justamente por ser um antagônico, né? Um fenômeno, movimento, né? Antagonista ao cristianismo. Se você falar sobre candomblé no governo, a mídia toda aceita isso com a maior facilidade do mundo, né? Se aparecer uma mãe de santo no Congresso Nacional, vão ver isso como uma coisa linda, mas falar de Cristo é algo retrógrado para a nossa sociedade. Então, cada vez mais busca-se excluir a religião do governo. Mas nós não aceitamos isso como sendo uma ação devida, correta e nem bíblica, né? Porque, primeiro, transforma liberdade religiosa em ausência de religião, né? Ou seja, a visão aqui, no primeiro ponto, é dizer que a verdadeira liberdade é não ter religião. E isso não é verdade. Por quê? Porque o ser humano, por natureza, ele é religioso. A gente falou isso semana passada, que não existe nenhuma lei que trate sobre a vida e que seja não religiosa. O próprio conceito de vida, de valor, vem de alguma crença religiosa. Você só dá valor à vida se você, antes disso, tem um viés religioso. Porque se você olhar a vida apenas como um elemento evolucionário, né, da evolução, se você olhar a vida apenas pelo elemento científico, biológico, qual o valor que você dá à vida? Né? Você pode dizer, não, a vida tem que ser preservada. Ok, mas por quê? Para quê? Com que finalidade? O que a gente ganha em manter a vida? E aí você precisa filosofar. E quando você começa a filosofar, você precisa religiosar também. Usando aqui, né, um linguajar errado, mas a ideia é que você precisa, então, começar a criar também a sua fé para definir a sua crença. Então, não existe governo sem crença. O governo secularista, que quer eliminar toda a religião, ele cria a sua própria religião, porque ele vai definindo as leis a partir da sua crença ou descrença. Mas tudo isso também é algum tipo de fé. Então, transforma a liberdade religiosa em ausência de religião. Segundo, restringe indevidamente a liberdade religiosa e a liberdade de expressão. Não é assim? Quando a ideia é, olha, não podemos misturar religião com assuntos de governo, com leis. Tá, mas aí, quando alguém expressa e diz assim, olha, isso não é correto. Tá, mas não é correto por quê? E aí você começa a tentar explicar aquilo, já falou, olha, isso aí é religião, isso aí é crença sua. Isso não pode entrar aqui no parlamento, aqui no Supremo Tribunal Federal, aqui a gente trata acerca de questões técnicas e não de religiosidade. Então, se você levar nesse âmbito, você está também restringindo, limitando a liberdade de expressão das pessoas. Você não pode mais falar, porque você simplesmente crê, né? Então, o que crê não tem valor. Mas veja, por exemplo, discussões do tipo, quando se fala acerca do infanticídio indígena. Você sabe que esse é um tema corrente no Brasil. Existe o tal do infanticídio entre índios. Os índios têm a crença de que se uma criança nasce com algum defeito, né, ela traz sobre si um espírito maligno. E isso vai amaldiçoar toda a tribo. Então, aquela mãe, aquele pai, por lei indígena, precisa matar aquela criança e deve enterrá-la viva.
se nasce uma criança gêmea, né, então isso também é um espírito que veio depois da criança, né, da primeira criança, o outro é uma criança má, então ela deve ser enterrada viva. Isso estava acontecendo até recentemente no nosso país. Eu acredito que ainda aconteça aqui e acolá. Mas a lei ocidental, né, a lei dos brancos, teve que intervir nessa realidade da lei dos índios. E por quê? Aí em que começou a haver uma disputa, um debate entre aqueles antropólogos que dizem não podemos intervir na realidade dos índios, porque os índios têm o seu próprio pensamento, então devemos deixá-los livres para agir como eles agem. E o outro lado que entende que não, nós temos que defender a vida, né? A vida, sobretudo, tem que ser defendida. E aí entra os valores, né? Os valores que são religiosos. Até nesse sentido, quem levantou a bandeira foi, inclusive, um presbiteriano, lá no parlamento, eu não lembro o nome dele, mas depois pode fazer aí uma pesquisa, que são pessoas cristãs que levantaram essa bandeira, porque quem viu esse problema e quem foi contra ele foram missionários que conviviam ali com as tribos e viam essa situação dramática, inclusive das próprias mães, matando seus filhos a contragosto, né? Imagina o sofrimento dessas mães. Então, muitas histórias existem para ser contadas nesse sentido, né? Então, o governo, ele não deve excluir a religião, né? Ele não pode ter uma religião da qual ele abrace também. O governo não pode ter uma religião propriamente para impor sobre os outros, mas ele não deve excluir a religião. E existe hoje um movimento muito grande nesse sentido, de excluir toda e qualquer liberdade religiosa das pessoas. Terceiro, afasta do governo os ensinamentos de Deus a respeito do bem e do mal. Claro, porque a própria ideia, né, do bem e do mal é religiosa, né? Qual é o mal da pessoa tentar usufruir de todos os poderes que ela tem dentro do governo para o seu próprio usufruto? Qual o problema disso? Isto é mal. Tem leis acerca disso. Ok, mas antes de haver leis, existe um conceito, né, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Quando a gente fala, por exemplo, da questão do aborto, o que diz que é certo ou errado? O que diz o que é certo e o que é errado, o que define, é um valor anterior sobre a própria vida, né? A vida é um bem a ser preservado sobre todas as coisas. E aí a segunda pergunta é: quando começa a vida para que ela seja preservada? O que você considera como vida? Então entra aí aspectos que a ciência não responde. A ciência fala do processo, mas aí o homem tem que interpretar o processo e aplicar sobre ele a sua visão acerca daquele processo. Em quarto lugar aqui, nós vemos exemplos bíblicos em que o povo de Deus aconselhou governantes. Então, isso é importante a gente perceber, que na Bíblia nós temos pessoas como Daniel, por exemplo, e nós temos, também não está aqui referido, nós temos José do Egito, que foi o primeiro caso aqui que eu lembro, que ele lidou diretamente com o governante e foi importantíssimo para a própria salvação não só ali do Egito, naquele momento de fome que aconteceria, né? 7 anos depois começaria uma grande fome no Egito. Salvou não apenas o Egito, mas as populações ao redor, inclusive a sua própria família. Então, isso foi Deus usando a vida de José dentro do governo terrível, pagão do Egito, e fazendo, inclusive, com que ele fosse um governador no Egito. E o que salvou o Egito foi exatamente a visão de fé de José. Foi a fé dele. Deus usou José, dando a ele capacidade para interpretar um sonho de Faraó. Veja que Faraó teve lá um sonho no seu quarto e quem trouxe a interpretação foi alguém que tinha fé em Deus. Foi Deus que trouxe essa interpretação. Então, a igreja de Cristo hoje também, ela é necessária para interpretar os tempos, para enxergar a realidade, até para orientar o governo muitas vezes, mostrando para ele aquilo que é certo e aquilo que é errado.
A igreja deveria clamar diante dos erros que são cometidos por todos os governantes. Então, nós temos aqui Daniel também. Daniel é um caso clássico, não é? Porque ele e os seus amigos foram levados até a alta corte da Babilônia para servirem ali também dentro dessa corte. E nós vimos Daniel ensinando a Nabucodonosor que havia um Deus maior do que Nabucodonosor, né? Nabucodonosor se achava Deus, mas Daniel teve que ensiná-lo, dizer, não, Nabucodonosor, existe um Deus que é maior do que você, né? Existe um Deus que governa os céus e a terra. E também ele interpretou o sonho, como fez José, orientando a Nabucodonosor. João Batista é um caso de alguém que ele combateu o pecado da corte de Herodes. Por conta disso, perdeu a sua cabeça. Morreu porque ele combateu a promiscuidade ali de Herodes, né? Então, ele representa a igreja combatendo o mal dentro do governo. Ele representa a igreja que está ali não aceitando o mal, não aceitando a atitude errada do governante e peitando ele, né? Falando muito claro ao ponto de ser preso por isso. E Paulo também é um outro exemplo. Paulo que esteve diante de governantes e também pôde responder para eles acerca da sua fé, né? E até ser dito a ele, olha, né, por pouco me persuades a ser cristão. Então, todos eles, esses homens de Deus, eles confrontaram a realidade do governo. Bom, terceira visão, para a gente caminhar aqui que o tempo voa. Todos os governos são perversos e demoníacos. Então, essa é uma outra visão equivocada. É aquilo que a gente falou no início, né? Tem muita gente que fala assim, não, governo dá nojo, né? Essas coisas não são de Deus. Se você falar assim, olha, um cristão na política, já muita gente torce o nariz e fala, não é lugar de cristão não é na política. Muita gente poderia falar isso. Mas é uma visão errada também. É uma visão que não percebe que todas as áreas da vida humana deveriam ser permeadas especialmente por cristãos. Porque onde eles estão, ali eles exercerão a sua salinidade, a sua luminosidade como sal da terra e luz do mundo. Então, veja aqui a fundamentação para dizer que todos os governos são perversos. Lucas capítulo 4, versículos 5 a 7, diz lá, e elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Isso aqui era Satanás no momento da tentação de Cristo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Isso aqui é a versão atualizada. Então, quando Satanás fala isto, alguém pode entender, bom, Satanás tem autoridade e a glória dos reinos. Logo, sendo ele o príncipe deste mundo, o mundo jaz no maligno, então está tudo entregue nas mãos dele. E ele está dizendo aqui, se Jesus o adorar, ele então entregaria para Jesus. Logo, todos os governos do mundo são perversos e demoníacos, são apenas marionetes nas mãos do diabo, mas isso não é verdade. E o equívoco desta afirmação está aqui na resposta de Cristo, em outro texto, claro, João 8,44, que diz, vós sois o diabo que é vosso pai e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então não dá para acreditar no diabo, né? O diabo faz uma afirmação desde o Éden, mentirosa, cheia de pegadinhas, né? O diabo quer enganar, esse é o propósito dele. Então, não acredite naquilo que o diabo fala, e Jesus não deu trela para o diabo. Outra razão aqui, a letra B. Daniel, capítulo 4, versículo 17. Essa sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E o dá a quem quer,
e até os mais humildes dos homens constitui sobre eles. Então, no final, quem manda é Deus. No final, quem tem autoridade, quem é soberano, é Deus. O diabo pode, sim, fazer a festa em muitos governos que não têm nenhum valor bíblico, né, e governam de uma forma terrível, mas sobre esta ação de Satanás existe um Deus que está governando, né? Satanás, ele é como que um cãozinho nas mãos de Deus, né? Deus age com Satanás conforme a sua vontade. Então, o próprio mal está debaixo também do poder de Deus para restringir este mal. E quando ele ocorre, Deus o transformar em bem. Letra C, Daniel 2, versículos 20 a 21. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Então, não há como você enxergar, ter esta visão, né, de que todos os governos são perversos e demoníacos, se é Deus quem estabelece reis, se é o próprio Deus quem usa governos, se é o próprio Deus que lá em Romanos capítulo 13 fala acerca da necessidade do governo. Se é o próprio Deus quem ele dá autoridade. A vida humana, ela é feita de tal forma que ela só é possível de ser organizada socialmente a partir da noção de autoridade, de governo. O governo começa em Deus, porque Deus governa sobre tudo. E aí, Deus faz a família. E dentro da família, ele coloca a autoridade do marido em relação à esposa. Então, entre duas pessoas que vivem juntas, Deus deu autoridade ao homem para assumir a sua família e usar essa autoridade para o bem desta família, por amor a esta família e a Deus. Depois, os filhos que nascem estão debaixo da autoridade dos pais. Os pais têm que ter autoridade sobre os próprios filhos. E Deus, assim, constitui uma série de outras autoridades na vida, por exemplo, das crianças. Os professores são autoridades, os anciãos, eles têm autoridade no sentido do respeito devido a eles, e assim também os governos têm autoridade. O governo, ele é necessário, e às vezes você fala até um mal necessário, mas ele é necessário, né? A não ser que seja um governo extremamente corrupto, um governo extremamente mau, é preferível um governo ruim a não ter governo, né? A ausência de governo, a anarquia, seria o pior cenário para os relacionamentos humanos, para a ordem humana. Então, Deus instituiu o governo como poder para refrear o mal, né? A gente vê que mesmo governos que são corruptos, terríveis, ainda assim, existindo um governo, você tem uma sociedade embaixo dele, né? Então, existe o governo, ele não pode ser tratado como inerentemente perverso ou demoníaco. A quarta visão equivocada é que a igreja deve se dedicar ao evangelismo e não à política. Agora alguém aí vai, com certeza, torcer o nariz. Fala, peraí, pastor, como assim? A igreja deve se dedicar ao evangelismo e não à política. Não está certo essa afirmação? Entenda aqui igreja não como instituição, mas a igreja de Cristo como aquela composta de todos aqueles que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, ok? Então, a gente não está falando da Igreja Presbiteriana do Morumbi, ou não estamos falando da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós estamos falando da igreja como um todo, né? Aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. A ideia aqui é, será que a igreja, ela só deve se dedicar exclusivamente ao evangelismo e não se envolver com política? Essa é a pergunta, né? Será que ela só pensa em evangelismo? Nosso papel é evangelizar as pessoas, porque efetivamente o evangelismo que muda corações, transforma vidas, esse é o nosso papel. E a política a gente deixa para os outros. Então, é nesse sentido que essa visão, creio eu, concordo aqui com o Wayne Grudem, é uma visão equivocada. Primeiro, uma visão muito restrita de evangelho e do reino de Deus. O texto de Mateus, capítulo 28, diz lá, 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, fazer discípulos é levar uma crença.
a fé em Jesus Cristo. E, em seguida, ensinar essas pessoas a guardar aquilo que o Senhor tem ordenado. Então, é a sua palavra. E quando a gente ensina as pessoas a guardar aquilo que ele tem ordenado, a gente ensina as pessoas a fazer o bem, necessariamente, a enfrentar o mal, necessariamente, né? A servir ao próximo, a amar ao próximo. E como amar ao próximo sem se envolver nas questões práticas da vida do próximo, né? Então, quando você pensa, por exemplo, numa comunidade que está ao seu lado, carente e com necessidades aí de alimento, de escola, de não sei o que lá. Então, como é que você vai fazer? Você, como cristão, ora a respeito, mas você não faz nada prático a respeito? Não, eu quero ajudá-los. O que você vai fazer? Cesta básica para todo mundo? Você vai tentar formar uma sala de aula e tentar ensinar as crianças e tal? Ou você pode, junto com isso também, de repente esta é uma possibilidade, meio uma urgência, mas procurar pelos meios que existem, que são os meios políticos, da política, da assistência, tentar alcançar aquelas pessoas, ser uma influência através dos meios da política, por exemplo. Então, a visão que eu quero transmitir aqui, né, a visão desse autor, é que, sim, o cristão tem um papel da qual ele deve desenvolver. Ele não pode ficar alienado a esta realidade, e ele se envolve nesta realidade para também transformá-la através, né, da sua própria competência em ajudar as pessoas e através dos meios governamentais, ou influenciando os meios governamentais, ou até, eu diria, pressionando os meios governamentais para que vejam determinados problemas para a sua solução. Nós não podemos ficar inertes, né, como igreja, e aqui igreja de novo, não é instituição, não é a igreja Presbiteriana do Morumbi que sai às ruas, né, como igreja para fazer isso, aquilo, com movimento político, de modo nenhum. Mas cada um de nós, como igreja, deve se envolver. Nós somos cidadãos, né? Aqui entra, inclusive, a questão do próprio voto, né? Como eleitores, nós participamos como eleitores ativamente. Isso, então, faz parte da nossa responsabilidade enquanto cristãos. Nós não ficamos alienados e falamos assim, tanto faz quanto tanto fez, né? Quem for eleito, quem deixar de ser eleito. Então, eu sei que, em geral, a gente tem um problema na hora de votar, é o menos pior, que a gente pensa, né? O menos pior. Mas nós devemos orar para poder votar com consciência, né? Nós vivemos dentro de um modelo democrata, da qual existe essa possibilidade de escolher os representantes. E nós devemos fazer com muito mais zelo do que as pessoas do mundo nessa nossa participação. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2, é uma passagem muito conhecida, que diz lá, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Olha só, o nosso envolvimento é tal que nós oramos por eles. Então, a oração é, com certeza, o estágio mais sublime deste envolvimento dos cristãos dentro da arena da política. Nós oramos. E quando nós oramos, oramos de que maneira? Oramos simplesmente assim, ó Deus, abençoa aí todos os governos do mundo, abençoa o governo também do Brasil, né? E a gente nem quer citar nomes, porque nos constrange citar o nome das pessoas, né? Temos dificuldade em falar aqui do Dória, em falar do Bruno Covas, em falar do Bolsonaro, a gente tem dificuldade de citar isso. Não parece que simplesmente mencionar política é uma coisa suja e a gente não quer misturar. Então, olhemos para a Bíblia e percebamos que isso não é uma realidade. A igreja ela está envolvida diretamente nas questões nacionais, municipais, estaduais, em oração constante pelos magistrados, porque uma decisão errada deles compromete todo mundo, né? Muitas vezes até impede o avanço do evangelho, decisões que eles tomam impedem, atravancam, cometem injustiças. Então, nós temos que orar incessantemente pelas nossas autoridades e procurar influenciar os nossos governos de uma forma positiva.
Bom, o evangelho todo inclui uma transformação da sociedade. Sim, primeiro porque nós cremos que a sociedade ela não é transformada por políticas públicas, porque as políticas elas, né, podem, claro, políticas justas, melhores, corretas, elas ajudam as questões sociais, não tenha dúvida. Mas o que muda a vida do homem é o evangelho, porque ele transforma por dentro, de dentro para fora. É isso que nós cremos, é isso que nós pregamos. Mas nós não nos isentamos da outra realidade, da realidade de que as leis precisam ser justas, né? E por isso nós trabalhamos de uma forma especial, como igreja, cada um de nós traz consigo esta missão de pregar o evangelho para transformar corações, para que corações transformados, entre esses corações transformados, pessoas também elas se assentem em cadeiras onde elas têm o poder de autoridade para decidir sobre a nação, sobre o governo local, e assim esta influência possa ser positiva e benéfica para toda a sociedade. Então nós devemos pensar no todo, né? O cristão, ele não é cristão apenas dentro de si e para si, ele é para o mundo. Então, o evangelho todo inclui uma transformação da sociedade. Nós também pensamos na sociedade, né? Então, outro aspecto, 3, né, que a Bíblia trata sobre o tema, a gente já tem visto isso. Se a Bíblia fala sobre política, então é porque ela tem o seu lugar na nossa vida cristã. E também há inúmeras formas de demonstrar amor ao próximo. Se nós lermos aqui, eu já falei acerca disso. Veja, mas que interessante aqui, só para pensarmos no nosso contexto. Devo me empenhar em favor do bem do meu próximo em todos os âmbitos da sociedade. A gente pode perguntar, é verdadeiro ou falso? Sim, eu creio que é verdadeiro, né? Eu, como cristão, eu não me isolo dentro da minha igreja e falo assim, nosso papel é pregar Cristo e eu saio pregando nas ruas, tem um garoto passando fome ali, eu vou lá, prego a palavra e vou embora. Eu penso nele como um todo, né? Eu devo entender a realidade dele. Eu posso fazer algo? Talvez eu possa fazer algo ali na urgência, né? Dar um lanche para aquele garoto. Bom, fez algo, mas eu posso pensar em algo melhor. Qual o problema? Por que ele está naquela condição? O que aconteceu com a família dele? Eu posso, assim, me envolver na vida dessa pessoa e, de repente, da comunidade e fazer algo benéfico a ela como cristão. Queridos, a igreja cristã, ela proporcionou ao mundo inúmeros hospitais, inúmeras frentes, associações de ajuda humanitária. A gente conhece o Exército da Salvação, por exemplo, né? Conhecido também aqui no Brasil, e tem tantos outros trabalhos que foram criados com esta visão prática de amor ao próximo. Então, isso também envolve a questão política. Se de repente houver um governo que crie leis injustas que prejudiquem as pessoas, nós ficamos calados? Nós simplesmente dizemos, não, nosso papel é orar, né? E vamos nos isentar dessa questão. Então, é isso que nós estamos vendo que, não, nós temos uma atitude ativa. Devo me empenhar por leis justas para proteger as crianças das influências morais corruptoras que desejam usar as salas de aula para ensinar que todo tipo de experiência sexual é válida. Isso aqui é do nosso dia a dia aqui. A gente sabe a tentativa de empurrar leis que abram portas, né, para que sejam ensinadas às crianças as perversões aí sexuais como naturais, como aceitas, de uma forma válida. E a gente sabe que isso está na agenda do dia. E a igreja? Ela não se pronuncia? Ela fica calada? E aí, de novo, a igreja somos nós, cristãos, né? O grande problema, quando a gente pensa em igreja instituição, Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana do Morumbi, né, como instituição, e quando ela abre a boca para se envolver em questões de sociedade, isso cria um problema muito sério. E eu digo por quê? Não, a Igreja Presbiteriana do Morumbi é contrária à lei tal, né? Se essa lei é injusta, sim, né? Só que no momento que nós nos pronunciássemos, né, como instituição CPF, né, da igreja, então tá certo,
vai ter uma reação da sociedade. O problema não é este. O problema é que se nós entramos nesse jogo, né, nessa confrontação com a sociedade como instituição, então a sociedade vai nos cobrar o tempo todo da nossa visão e pronunciamento sobre todas as questões. Porque onde nós nos calarmos, vamos dizer, mas eles falaram sobre aquilo, mas sobre aquilo outro eles estão calados. Então é porque eles estão apoiando, é porque é do governo tal. Então, tá vendo? Ali eles falaram mal, mas agora eles estão calados. Então, assim, essa dita coerência que a sociedade exige, né, acaba fazendo com que a igreja ela acaba assim perdendo a sua função na igreja e passa a entrar num jogo político, porque as pessoas associam a igreja a esse jogo político. Falar assim, não, eles estão falando isso porque foi o fulano, agora foi cicrano, eles não falaram nada. Então a igreja ela acaba entrando nesse jogo político, e não deve. Mas o cristão, ele deve sim se pronunciar, né? E tem que procurar, claro, ser coerente, por mais difícil que isso seja. Aí sempre é, né, uma questão que muitas vezes gera uma corda bamba para nós, mas não tem como fugir disso. Esse é o nosso papel como cristãos. Quinto, Deus instituiu tanto a igreja quanto o governo para refrear o mal. Então, o governo, ele é bênção, como eu falei, né? Pode ser um governo ruim, mas antes um governo ruim do que nenhum governo, porque havendo um governo, você tem policiamento, você tem, né, aquelas normas para a vida. E 6, servos de Deus têm exercido influência positiva ao longo da história. Então, a gente sabe, já mencionei aqui, de pessoas não só da Bíblia, mas também posterior à Bíblia. Veja aqui alguns casos interessantes. Quando a gente fala de criação de leis contra o infanticídio, isso lá dos tempos de Roma. Lá também acontecia de que nascesse mulher não tinha valor, né? O pai, dentro daquela sociedade patriarcal, ele tinha o poder de decidir entre a vida e a morte. Se nascesse uma criança e ele não quisesse aquela criança, mandava abandonar, joga lá, né? Fosse menina, não, joga, não quero, né? Vai dar só trabalho para mim, não quero, põe para fora. Então ele tinha esse poder terrível, e os cristãos, a influência dos cristãos foi preponderante para a criação de leis contra esse tipo terrível de injustiça. Abandono de crianças, aborto no Império Romano, isso tudo é muito antigo. Contra lutas brutais até a morte, nas quais milhares de gladiadores morriam, 404 DC. Gente, esses fatos aqui que eu estou citando, vocês estão até vendo aqui os numerozinhos, 63, 64, são notas de rodapé que você tem no livro, mostrando aonde isso aconteceu e citando aqui um autor. Contra a pena cruel de marcar com ferro em brasa o rosto de criminosos, a influência na realização de reformas nas prisões, como a separação de prisioneiros do sexo masculino e feminino. Então, isso aqui é influência cristã nos meios governamentais. O fim da prática de sacrifícios humanos entre os irlandeses, prussianos, lituanos, bem como em outras nações. Isso aqui é típico do paganismo, né? Os pagãos matavam pessoas em ofertas, sacrifícios. Criação de leis contra a pedofilia, né? Isso aqui também é antigo. Na criação de leis que davam direito de propriedade e conferiam outras proteções a mulheres. Na proibição da poligamia, né? A gente sabe que isso ainda é praticado em alguns lugares do mundo. Na proibição de queimar vivas mulheres viúvas na Índia. Olha que interessante. Isso aqui também teve a mão daquele missionário William Carey, que foi o primeiro missionário na Índia. Faz parte aí da história de missões, William Carey. E William Carey foi uma pessoa importante para influenciar o governo indiano, que estava sob influência do governo da Inglaterra, para que interrompesse, para que proibisse esta prática, que é chamada de sati, lá na Índia, e faz parte da religião hindu. Então, isso é uma coisa religiosa. E é uma visão religiosa em que as mulheres viúvas, as mulheres, né, como elas estão ligadas na sua alma também aos seus maridos, quando ele morre, elas devem ser mortas também para partirem com os maridos. E de que forma? Queimadas vivas. Então, quando eles forem queimar o corpo do marido morto, eles põem a mulher do lado. E isto com a aceitação dela.
Eu sei que se você fizer uma busca aí na internet, você vai ver casos em que, mesmo após a proibição, casos recentes aí, ano passado, qualquer coisa assim, que isso ainda é praticado contra a religião, mas muitas vezes pela vontade, muitas vezes, né, normalmente pela vontade da própria viúva, que se atira sobre a pira em chamas lá do marido e acaba morrendo. Então, vemos aqui a influência cristã para que essa prática fosse proibida. Aqui você tem um ponto interessante, que é uma visão religiosa contra outra visão religiosa, né? Influenciando em outra visão religiosa. Não há como você ser neutro. Da mesma forma que eu mencionei aqui do infanticídio, que faz parte da visão religiosa dos índios e que os brancos interferem porque veem que existe um valor maior que a preservação da vida do que a preservação da cultura indígena, aqui também uma cultura que tem um preceito religioso interfere na cultura indiana para preservação de vidas. É um negócio complicado, mas é onde a influência da vida, né, e a influência da verdade sobre a mentira, no caso aqui, alcançaram vitória na Índia. E no fim, último item aqui, no fim da prática dolorosa e deformadora de enfaixar os pés de meninas na China. A gente sabe que lá na China eles têm essa prática, ou tinham, talvez ainda tenham, não sei, mas as mulheres, elas acham o pé delas feio, e elas acham que se elas enfaixarem, o pé delas ficar um negócio, né, mais ou menos assim, quase sem dedos, aquilo é bonito, aquilo é beleza para elas. E essa era uma prática, então, que se tornou proibida na China, e isso tem a ver com também a influência dos cristãos. Questões aqui sobre abolicionismo. William Wilberforce, na Inglaterra, tem história dele, tem até filme dele. Elijah Lovejoy, nos Estados Unidos. Leis anti-segregação racial, a gente sabe, conhece o Martin Luther King Jr., um pastor, eu creio que batista, e o quanto ele defendeu essa causa nos Estados Unidos, um país dito cristão. Então, a gente vê aí quanto, né, muitas vezes, um país e até a própria visão errada de cristianismo podem maculá-lo, né, fazê-lo errar de direção. Mas aqui um pastor, assim como outros abolicionistas eram pastores, eles lutaram pela justiça quando viram a injustiça sendo realizada. E aqui também a menção da forte influência cristã na Carta Magna da Inglaterra e na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Mesmo nos Estados Unidos hoje, você tem uma primeira emenda lá, nós somos um país under God, né? Sob Deus. Agora, a visão de Deus lá é que anda variando bastante o que é Deus, mas esta é a noção, né? Aquilo que deu alicerce à Constituição americana. Mas o envolvimento político não nos extrai da tarefa principal de pregar o evangelho? Não, porque o cristão ele deve fazer ambas as coisas. Ele prega o evangelho e ele também se envolve. Mas veja que esse envolvimento político, e agora já estou terminando, ele pode ser feito em vários ângulos, né, e vários graus. Existe o envolvimento político do eleitor, como eu, por exemplo. Eu tenho que estar atento ao que acontece no meio político para procurar escolher ou melhor ou menos pior, conforme for o caso, mas saber quem eu estou dando poder, autoridade para governar. Então, tem que estar atento a isso, eu devo acompanhar. Isto é uma questão de consciência que nós cristãos devemos ter, mais até do que os não cristãos. Outro envolvimento como eu mencionei aqui, na sociedade, nas questões que estão ao meu redor. Se eu tenho também competências específicas, eu posso ir me envolvendo cada vez mais nesse meio político até ser mesmo um político, né? Isso também pode acontecer, desde que jamais se use a igreja para isso, para a promoção pessoal. Isso é um ponto também muito importante. Pastor nenhum tem autoridade para usar o púlpito para promover quem quer que seja a política, seja membro de igreja, seja alguém conhecido ou cristão. Nós não entendemos que isso é tarefa da igreja. De novo, separe a igreja e a instituição da política, né? Fora do meio, eu posso até ter contatos com pessoas políticas. Pastor é um caso à parte, né? Por causa da influência dele, tem que ter os seus cuidados.
mas o cristão ele deve se envolver, né, e pode se envolver para usar as suas capacidades e conhecimentos no sentido de melhorar a realidade da nossa sociedade dentro da sua visão cristã. Então, a igreja, principal linha de argumentação do evangelho... sim, a quinta visão equivocada, gente, perdão, para a gente terminar. A igreja deve se dedicar à política e não ao evangelho. Bom, eu acho que pouca gente vai pensar dessa forma, né? Que, do outro lado, a igreja deve ser política e não evangelho. Só que, por exemplo, entenda que esse movimento que tem sido defendido, que é a teologia da libertação, promovida aí, especialmente na Igreja Católica, mas também tem pessoas que têm essa visão do evangelho social, elas pensam muito mais na política do que no evangelho. Esse é o outro lado extremo que também é condenável. Quando você entende que o papel nosso é nos envolver de tal ponto que o nosso papel é social mesmo. A gente vê isso muitas vezes nos movimentos da Igreja Católica, né, especialmente quando se tem lá as várias pastorais de trabalho, são muito fortes nessa questão do trabalho social, mas deixam de lado a pregação do Evangelho de Cristo. Estou me referindo aqui à Igreja Católica, mas poderia também mencionar aqui grupos protestantes, né, que também têm essa visão do Evangelho social. Então, o meio de transformar o mundo é a nossa atitude política, né, em defesa das pessoas e tal, e aí se perde a noção do DNA da igreja, que é pregar o evangelho do Senhor Jesus. Isso só nós podemos fazer. Isso é importante a gente deixar aqui bem esclarecido, né, que mesmo um espírita, um mormon, um muçulmano ou um ateu, ele pode fazer trabalhos sociais. Aliás, fazem muitas vezes em proporção muito maior do que os cristãos. Então, todos podem fazer, mas somente a igreja do Senhor Jesus é que pode pregar o evangelho. Então, esse é o nosso grande diferencial. Se nós não podemos perder de vista isso. Jamais entrar numa linha de trabalharmos aí o social, esquecendo que o papel fundamental que só a igreja tem autoridade para fazer, e só ela faz, é pregar o Evangelho de Cristo. Então, façamos uma coisa sem nos esquecer da outra. Ok, irmãos? Então, eu vou finalizar por aqui. Foi muito assunto, né? Mas, passando aqui essas 5 visões. O governo deve impor a religião? Não. O governo deve excluir a religião? Não. Todos os governos são perversos e demoníacos? Não. E, quarto, a igreja deve se dedicar ao evangelismo e não à política? A igreja... os cristãos, né? Não, eles devem fazer uma coisa quanto a outra. E a igreja deve se dedicar à política e não ao evangelho? Não, de forma nenhuma. A igreja tem como papel fundamental levar o evangelho de Cristo, que esse transforma por dentro, para que a sociedade seja transformada por fora. Irmãos, o tempo passou e se algum irmão tiver dúvidas ou tiver alguma participação que quiser fazer, eu vou pedir para que você escreva. Se quiser mandar um WhatsApp, depois a gente repassa aqui para o grupo ou te dá uma oportunidade na semana que vem, tá bom? Só para a gente não extrapolar muito mais o nosso tempo hoje. Que Deus abençoe, queridos. Forte abraço a todos.